E aí, galera, beleza? E aí, beleza? Eu sou a Maitê Eu sou o Yuri. e a gente vai dar hoje continuidade no nosso quadro, né? Hoje é o nosso segundo dia do quadro Perguntas e Respostas. A gente recebeu um monte de pergunta, foi bem legal, né? A gente Bastante não pergunta. imaginou que ia ser assim e a gente ficou bem feliz mesmo. Muito obrigada. A gente fica muito feliz em poder ajudar. Então vamos lá, Vamos lá, dar vamos início, começar, né? vamos Vamos começar. parar de enrolar e vamos lá. Direto ao ponto. Exatamente. Então vamos lá. Essa é uma pergunta do Alexandre. Ele diz assim: Bom dia, amigão. Curto suas fotos, são o máximo. Obrigada, Alexandre. Me fale sobre a fotometria, sobre medir a luz. Eu vejo que você, no caso, não fotometra. É isso mesmo? Na verdade, não é bem assim, né? Eu preciso fotometrar. O que que seria fotometrar, né? É fazer a medição da luz. Sim, eu faço a medição da luz. Só que a questão é como eu faço essa medição da luz, né? Muita gente me pergunta o motivo, né? De eu não falar sobre o modo de fotometria que eu uso na câmera, né? Muitas vezes eu explicando um conteúdo, explicando uma iluminação, né? E frequentemente vem essa pergunta: como eu faço a fotometria? A verdade é que eu não uso nenhum modo de fotometria da câmera. Então, a minha fotometria eu faço no olho. Devido ao tempo que eu fotografo, eu já criei uma linguagem, né? Na qual eu sei como eu gosto da minha luz, do meu fundo, de como eu gosto de expor a minha imagem, né? Eu sei que a fotometria é um termo técnico, mas não existe fotômetro, né? Que faça a medição dos nossos sentimentos, do feeling, de como a gente quer aquela luz exatamente, né? Então, nem sempre a fotometria das minhas fotos, o fotômetro lá apontaria como uma luz ideal. Então, eu não uso nenhum modo de fotometria da câmera. Então, eu faço a minha medição de luz primeiramente no fundo, né? Ajusto ali a velocidade, ISO, abertura, ajusto o meu fundo como eu quero, da forma que eu quero, deixando ele um pouco subexposto, isso faz parte da minha linguagem. E depois eu adiciono o flash e vou ajustando com a minha carga do flash. Então, são basicamente duas medições, né? E a primeira delas é para o fundo, então eu ajusto o fundo e depois eu faço a minha medição, minha fotometria da intensidade da luz para modelo ou para o modelo, enfim, que eu estiver fotografando. Entendi. No caso, ele queria saber mesmo se eu acredito que se você usa a fotometria da câmera. Não, aquela matricial. Não, eu não uso nenhum modo de fotometria, né? Eu simplesmente ignoro e faço a minha fotometria no olho. Eu acredito que se torna muito mais prático, né? Se torna muito mais intuitivo, né? Se a gente sabe o que a gente realmente quer. Muitas vezes a câmera tá me dando como ideal e para mim aquilo lá não é o ideal. Tá certo. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É do Tércio Nobre Fotografias. Octabox ou softbox? Simples assim a pergunta. Simples assim. É uma pergunta geral, né? Eu poderia responder qualquer um dos dois, pois são dois ótimos modificadores de luz. Eu uso ambos, mas... Qual que é o teu preferido? Eu não tenho um preferido, né? Eu gosto dos dois, na verdade. O que eu mais utilizo é o softbox, o octabox, né? Pela facilidade, né, de montar ele, enfim. E é o que eu mais utilizo. Mas o que basicamente muda, né, nos dois? Qual que é a diferença do softbox, aquele quadrado, e de um octabox? Porque softbox seria uma caixa de luz suave, né? Então, fonte de luz grande, né, retangular, e uma grande fonte de luz que tem uma luz muito suave. E o octabox seria basicamente a mesma coisa, a função dele, né? É uma fonte de luz grande. Tem uma luz suave, né? E uma luz suave também, né? Porém, eles têm uma diferença peculiar, que é o formato deles. E é justamente isso que vai influenciar na hora que a gente estiver fotografando. Se eu estiver fotografando algo que eu precise moldar, né? Mandar a luz de forma a envelopar o que eu estiver fotografando, eu vou buscar então um formato do que eu estou fotografando. Então, por exemplo, eu estou fotografando uma modelo e na vertical
e eu preciso mandar aquela luz exatamente naquele formato, né? Então, para isso, o softbox ele me serviria melhor, porque eu consigo moldar, então a modelo está aqui, vamos imaginar que eu vou fotografar na vertical, eu ajusto a minha luz moldada ele na vertical, né? Já se eu, por exemplo, se eu for fotografar um grupo de pessoas e na horizontal, o softbox eu torno ele de vertical em horizontal, viro ele, já faço uma outra luz totalmente diferente. Já com o Octabox, eu não tenho essa facilidade. Então, para onde eu girar, ele vai ser a mesma luz, Ele né? é igual, né? Exatamente. Mas ele é uma fonte muito grande de luz. E quando a gente está fotografando um retrato, a gente consegue perceber bem a diferença dos dois. Se eu estou com a minha fonte de luz muito próxima, por exemplo, estou fotografando o teu retrato aqui. Aí eu aproximo. Se eu estou fotografando com um softbox, um haze light, uma fonte de luz quadrada, o cat light nos olhos, aquela luzinha ali que entrega qual a luz que o fotógrafo usou, qual a luz principal que o fotógrafo usou, ela vai ser quadrada, ela vai sair espelhada, né, o formato da luz que eu usei. Já se eu estiver fotografando com um octabox, aquela luz vai ter, né, um desenho ali de 8 lados, aquela luzinha do cat light nos olhos. Então, eu acho muito interessante as duas e qualquer uma delas serve para a gente fazer uma fotografia linda. Então, qualquer uma que escolher aí, escolhe a que couber melhor no teu bolso ou que você se adaptar melhor na hora de fotografar por um motivo ou outro. O tamanho dos dois vai influenciar bastante, né? Se eu tiver um octabox, um softbox enorme, eu tenho que prestar bastante atenção se o meu flash ele é forte, a luz do meu flash é forte o suficiente para dar conta daquele modificador de luz, né? A gente sabe, então eu cometi esse erro quando eu comecei a perceber, né, a diferença que uma fonte de luz enorme ela ia me gerar uma luz muito suave, né? E aí eu me emocionei, eu mandei fazer lá uma sombrinha enorme, mas era enorme uma sombrinha. E eu fotografava com flash que ele não dava conta de espalhar a luz. Sombrinha. Aliás, ele espalhava, mas quando passava da barreira ali, que preenchia todo a sombrinha, aquela luz que conseguia passar ali, ela era muito pouca, ela era muito fraca, então acabava que não me resolvia nada. Então presta atenção, softbox ou octabox, a grande diferença ali vai estar no tamanho dentre eles. Muito bem. Acho que ficou bem explicado. Acho que sim, tentei. Inclusive eu tô vendo a cat light. Cat light nos teus olhos. Como é que ela tá? É um octa, dá pra ver bem que é um octa. Muito bonito. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Fala aí, ídolo. Prefere o flash do que o LED, né? Por quê? Sim. Porque é o próximo investimento dele seria o flash. Isso é uma pergunta do Ribeiro. É que esse é do Insta, deve ser o nome. Tá. Não sei. Então, com certeza eu prefiro o flash ao LED, né? Por inúmeros motivos. Então, eu vou citar alguns deles aqui, tá? Por que o LED? Primeiro, pela minha linguagem, né? Por que eu prefiro o flash, né? Eu não estou dizendo que LED não é bom, por favor. Eu utilizo LED também, por incrível que pareça, eu utilizo em vários trabalhos, mas se eu pudesse optar para fotografar só com um ou só com outro, com certeza eu optaria pelo flash. Porque com o flash eu consigo fazer o que eu faço com o LED. E com o LED eu não consigo fazer o que o flash faz. Então, devido à minha linguagem, né, que é fotografar lá muitas vezes com abertura fechada ou com abertura aberta e o fundo subexposto também. Então, para isso eu preciso de muita intensidade de luz, né, para compensar essa minha alta velocidade do obturador ou a minha abertura fechada, o ISO sempre em 100, né? Porque eu estou sempre buscando pela qualidade. Então, independente do que eu estiver fotografando, o ISO 100 para qualidade máxima. E o LED me barra muitas vezes, né? Sim. Nessa questão. Eu sei que ele tem as vantagens dele, que ele já mostra a luz, né? Exatamente a luz ali que ele vai me proporcionar. Mas o flash... eu tenho essa possibilidade de fotografar com abertura fechada, obturador em altas velocidades, isso vai me gerar mais nitidez na imagem também, ISO baixo, mais qualidade, e legal que também é um pouquinho aquele da fotografia
Lembra um pouquinho da fotografia analógica, né? Que a gente não sabia exatamente o que ia sair na nossa fotografia. E eu gosto muito do flash por isso, porque eu lembro lá, quando eu comecei a fotografar com flash, eu comecei a ver o poder, né? Que realmente fazia... com o flash eu conseguia captar ali algo que eu não estava vendo, né? Antes de clicar. Esse é um dos poderes do flash, Esse né? é um dos poderes do flash que eu utilizo muito, né? Para surpreender meu cliente, para eu conseguir impactar, né? Para eu me destacar perante aos meus concorrentes e também uma linguagem bem marcante, e com o flash isso é totalmente possível. Eu chego a brilhar meus olhos falar de flash. Na verdade, um dos poderes do flash é esse, né? Mostrar o que os olhos não podem ver. É um dos principais poderes do flash. Ao teu ver é esse, né? Isso aí. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Desculpa, só para voltar um pouquinho. E o flash, ele aumenta o IRC, né? O índice de reprodução de cor. O que seria isso? Lá quando a gente vai comprar uma lâmpada, né? Qualquer tipo de lâmpada, ela mostra lá, até uma lâmpada essa que a gente vai comprar para casa, aparece o IRC lá, a informação, né? É o índice de reprodução de cor, que basicamente é o quanto aquela lâmpada vai reproduzir a cor, né? A cor, por exemplo, bateu essa lâmpada aqui que está vindo do Octa na minha pele, ele está reproduzindo um certo IRC, né? E o flash, ele tem um alto IRC, então ele é muito fiel à lâmpada do flash, exatamente, é muito fiel ao que realmente é a minha pele. E muitas vezes a gente está fotografando com LED e muda totalmente, né, o IRC, porque a gente tem influência de outras luzes que estão entrando na nossa fotografia. Então vamos lá, agora vamos para a próxima pergunta então. Trabalho mais difícil que você fez com flash? Essa é uma pergunta do Eduardo Alencastro. Qual foi o trabalho mais difícil que tu fotografou com flash? O que tu acha, assim? Olha, fotografar é estar sempre resolvendo problema, né? Quando a gente sai para fotografar, a gente está sempre resolvendo problema. E quando a gente sai para fotografar com flash, o flash é uma ferramenta para te resolver problema. Mas tu também tem que estar pensando que possivelmente ele pode te gerar problemas, né? E a gente tem que saber como resolvê-los. Então, usar ele ao nosso favor. Usar ele a nosso favor. Não como não como mais um problema. Exatamente. Então, por isso muitos fotógrafos evitam de usar o flash, né? A minha fotografia mais difícil que eu fiz foi uma fotografia de uma geladeira. Já a pessoa imagina, um sol, não. Foi uma geladeira. Foto de produto, uma foto né? de produto, e na qual eu precisava fotografar a geladeira e todas as partes internas da geladeira. Por exemplo, era uma geladeira de caminhão. E todas as partes ali dos produtos que tinham dentro da geladeira. Então ali dentro da geladeira tinha queijo, tinha carne, tinha leite, iogurte, frutas, né? E tudo isso eu precisava mostrar ali que ficasse com uma iluminação homogênea, né? Uma iluminação homogênea, que não causasse sombras indesejáveis ali, tinha que ser muito natural. E eu precisava iluminar a geladeira na parte externa, a parte interna e todos os produtos da mesma forma. Então essa foto da geladeira foi um desafio, porque eu fotografei em estúdio, eu fotografei no estúdio, eu fotografei, se não me engano, foram 3 ou 4 fotos, 3 ou 4 cliques, longa exposição, e fotografei com flash também. Então, tu diz 4 cliques que você juntou? Eu juntei essas imagens em 4 cliques e 3 longa exposição com flash. Então eu ia lá modificando o flash lá dentro da geladeira. Eu tinha celulares lá dentro em pontos específicos da geladeira. Tinha lanterninha de LED específico para iluminar cada parte do produto. Então o mais mais o flash do lado de fora também? Sim, os flashes do lado de fora, como uma fotografia normal de produto. Tu lembra mais ou menos quantos pontos de luz tu usou nessa fotografia? Contando com essas lanterninhas. Eu utilizei, se eu não me engano, 3 ou 4 pontos de luz para a geladeira na parte externa, né? Meu Deus. Eu precisaria da luz de recorte, as laterais, em cima uma de frente de preenchimento. Só que a luz que eu estava usando de frente, ela não podia ser muito forte, porque se ela fosse muito forte, eu ia gerar sombra dentro dos produtos. Eu utilizei
a fotografia em longa exposição e lanternas para os produtos, e também peguei um flash, enquanto a câmera estava captando a longa exposição, eu ia dando os cliques de flash com produtos, então eu pegava o flash e a sombrinha na mão, e eu ia clicando durante a longa exposição, clicando em áreas específicas da imagem para que captasse a luz ali. Foi Deus. a fotografia mais difícil, sem dúvida. Nossa, foi difícil nisso, hein? Vamos lá. HSS, sim ou não? High Speed Sync, sim ou não? Isso é uma pergunta do Rogério Santos, fotógrafo. Então, Rogério, com certeza, né? Se tu tiver a possibilidade de usar o High Speed Sync, use-o. Porém, né? Muita gente não tem a possibilidade de usar o High Speed Sync. Eu tinha, até pouco tempo atrás, um flash da Canon. Eu tenho ainda o flash, mas era meu flash principal, né? Até janeiro desse ano era o flash 600DX da Canon. E ele em High Speed Sync, ele se tornava um flash muito fraco, né? Porque é uma tecnologia incrível o High Speed Sync, né? Ele sincroniza juntamente com o obturador, onde tiver a janela do obturador ali, ele vai sincronizando com o obturador. Mas isso faz com que o flash perca muita intensidade de luz, né? Ele se torna quase uma luz contínua ali no clique, né? Então, é quando o flash perde bastante intensidade. Então, hoje, com flashes mais potentes, eu indico sim o High Speed Sync. Mas, caso não tenha a opção de High Speed Sync, vai de filtro ND. E tem várias artimanhas aí, né? Para se fotografar e ter os mesmos resultados com o filtro ND e o High Speed Sync. São técnicas, né, para atingir resultados parecidos. E com certeza com os dois a gente consegue resolver a nossa fotografia da forma que a gente quiser, né? Então a gente só tem que prestar atenção que não existe mágica, né? Se eu quiser fotografar qualquer horário, custa o que custar, fotografar qualquer horário, o sol torando, né? E manter lá o meu fundo subexposto, eu vou ter alguns problemas para resolver. E eu vou ter que compensar isso com o meu flash. Então eu sugiro a gente reavaliar, né? Se até que ponto vale a pena a gente estar brigando ali com a luz do sol, né? E muitas vezes vale a pena esperar um pouquinho. Essa é uma coisa que eu fazia muito durante os ensaios. Quando você muita não gente tinha me pergunta, quando eu não tinha, essas opções, né? Exatamente, e até hoje eu faço, né? Essa questão de esperar um pouquinho, sabe? Porque durante muito tempo eu fotografei dessa forma, com essa linguagem de um fundo subexposto e tal. E muita gente me perguntava, né? Nossa, tu usa High Speed Sync ou tu usa filtro ND e tal? A verdade é que eu não usava nenhum dos dois, né? Não usava nenhum dos dois. Eu simplesmente esperava a intensidade da luz do céu baixar e eu tinha o mesmo resultado. Tanto que muita gente me perguntava como que eu fazia aquilo, né? E praticamente todos os trabalhos eu utilizo essa linguagem, né? Todos que eu tenho possibilidade. Então, essa é uma ótima opção para que a gente não precise brigar. E se você ainda não tem um filtro ND, e se você ainda não tem um flash forte o suficiente para fotografar em High Speed Sync, faça isso, espera um pouquinho, né? Espera baixar a intensidade de luz lá, que você vai ter um resultado muito parecido, muito similar mesmo, com qualquer uma dessas duas técnicas. Mas é sempre válido, né? Se a gente quiser mesmo fotografar em High Speed Sync ou fotografar usando o filtro ND, é muito válido, não precisa ter um flash muito potente para conseguir fazer uma fotografia legal com qualquer uma dessas técnicas. Então vamos para a próxima pergunta? Vamos. Tenho dificuldade em usar o High Speed Sync, já que é o mestre deveria dar umas dicas. Obrigado pelo mestre, já de antemão. Essa é uma pergunta do Luciano Paulinho PH. Então, para ser mais específico na resposta, eu precisaria que tu fosse um pouquinho mais específico na pergunta. Mas eu vou tentar ali dar uma passada do que eu imagino que seja a tua dificuldade, né? Então, quando a gente fotografa em High Speed Sync, como eu acabei de falar, a gente enfrenta alguns problemas, né? Então, o que seria o High Speed Sync, né? Seria a câmera, a velocidade do obturador da câmera sincronizar com o disparo do flash em altas velocidades. Então, High Speed Sync, né? O que seria altas velocidades? Altas velocidades é passar do limite de sincronia da tua câmera, né? Sem
sem que a gente precise ativar o High Speed Sync no flash. Entendi. Então, varia ali de 200, 250, essa é a Depende média. a câmera? Depende do modelo da câmera. Ah, tá. Então, varia de 200 a 250. Passando disso, a gente está em High Speed Sync. Na minha câmera, se eu não me engano, é 250. Então, passou de 250, já estou fotografando em High Speed Sync. E aí o flash começa a se comportar de maneira totalmente diferente. Então, Já quando não- eu coloco isso na minha câmera, que eu coloco lá essa velocidade, eu já tenho que acionar lá no meu flash? Ou Sim. ele já aciona automaticamente? Não, tu tem que acionar, porque caso não entendi. tenha, você não acione ali no teu flash essa opção de High Speed Sync, o que vai acontecer? Não vai haver sincronia. O flash vai trabalhar da forma anterior, vai trabalhar da forma tradicional, padrão, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer já alguns borrões preto ali na tua imagem, né? Então, com certeza já deve ter acontecido com alguém aí. Esses borrões são o obturador, nada mais é do que enquanto a câmera estava captando, apareceu o obturador ali, né? Então, o flash não sincronizou. Então, quando a gente ativa o High Speed Sync, o flash funciona de forma diferente. Enquanto o obturador está passando ali, uma janela está vindo, outra está fechando, o flash vai praticamente como uma luz contínua ali acompanhando. E ele perde muita intensidade. Então, essa é a dificuldade em fotografar em High Speed Sync, né? Quando a Tu gente... diz a carga? Isso, a gente perde a intensidade de luz do flash, né? O entendi. flash ele fica mais fraco quando a gente usa High Speed Sync. Então a gente tem que estar prestando bastante atenção ali em como a gente vai fazer o High Speed Sync, né? De forma que a gente não perca tanta intensidade. Entendi. Então agora eu vou te dar algumas dicas. Se tu faz questão em fotografar em High Speed Sync, eu não sei qual flash tu tem, mas independente de qual flash você tenha, eu sugiro que use em carga máxima, né? Use em carga máxima. Se for geralmente a tua dificuldade ali vai ser em relação à intensidade. Então, usa em carga máxima e aproxima muito, mas aproxima muito mesmo, né? E se tu precisar aproximar tanto de forma que apareça na cena o teu flash, eu sugiro que assista um dos nossos conteúdos que ensina como remover o assistente, a luz ali da tua foto. Então a gente faz 2 fotos, uma com flash, aparecendo tudo, e a outra sem flash, e aí depois tu tira e vai resolver a tua fotografia. Né? Eu já fiz muita fotografia assim, e ainda faço, e resolve muito, né? Muitos dos problemas. Então, essa é uma das técnicazinhas, né? Uns hackzinhos para se fotografar em High Speed Sync. A gente gruda lá o flash, deixa aparecer na fotografia, faz outro clique sem o flash e aí depois junta no Photoshop e fim dos problemas, tá bom? Se fosse talvez um pouquinho mais específico, eu poderia ajudar de outra forma, né? Eu chutei que seria essa a dificuldade dele e bora lá. Se essa foi a tua dificuldade, né? Então, acho que tá respondida. Se não for, Manda de novo que a gente responde de novo. Que a gente responde de novo. Isso aí. Tá? Obrigada. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Técio Nobre Fotografias. Mais uma vez, uma pergunta dele. Obrigada. Boa. Como realçar aquela fumaça, gelo seco, em eventos? Boa pergunta, boa pergunta. Sabe que se a gente não souber como resolver esse tipo de situação, seja um gelo seco, aquele que vai subindo, né, que fica só embaixo ali, ou até mesmo uma fumaça em festa, né, em eventos, o flash ele pode ser teu melhor amigo nessa situação. E também pode ser teu pior inimigo, então fica ligado. Tem que Sempre que a cuidar. gente tá fotografando fumaça, gotas, tudo que for que tenha volume, que tenha dimensão, né, em vários planos da imagem, eu aconselho fotografar em contraluz, né? Então ele pediu como realçar, né? Então como realçar? Isso, como realçar. Sempre que tu quer realçar alguma coisa na fotografia com flash, manda o contraluz, né? Contraluz para aquela situação, para aquele objeto ou elemento da imagem, né? Então, você está fotografando uma modelo, se tu mandar um contraluz, tu vai realçar ela, né? Se tu mandar, por exemplo, uma luz, não é uma luz frontal, não é garantia que tu vá realçar ela, porque muitas vezes tu tem um fundo lá que ele tá intenso, que tem bastante luz também, e aí não gera essa questão do contraste. Então, é uma forma de realçar, mandar um flash frontal, mas se eu tenho de uma forma que eu vou ter certeza que eu vou realçar, é mandando contraluz, né? Fotografando contra, aquele flash contra. Então,
Fotografa esse flash de forma que ele vá contra essa fumaça, pode ter certeza que ele vai realçar, tá? Se tu mandar lateral, se tu mandar de cima essa luz, também vai realçar, tá bom? Se tu não tiver a possibilidade. Então, a segunda opção ali, se não tem a possibilidade de mandar contra, manda totalmente lateral a você, né? Imagina um triângulo de luz ali. Então, a fumaça daqui, o fotógrafo tá aqui, a luz tem que estar aqui. Tem que criar um triângulo, né? Mas jamais mandar frontal, né? Não, nesse caso, para realçar. Nesse caso, se mandar frontal, o que vai acontecer? Vai perder volume, né? Vai ficar aquela vai coisa perder volume, branca, né? não vai ficar interessante, vai ficar um branco chapado, vai ficar estranho. Então, se mandar de cima vai ter volume, se mandar lateral vai ter volume, se mandar contra vai ter recorte e realce. Mas né? a melhor forma mesmo seria mandar contra. É isso, mas cada situação exige um tipo de solução, né? Não existe uma receita de bolo para isso, mas pode ter certeza que fotografando contra a luz, tu não vai ter errado, tá? Então, se não ficou, se você não te agradou da forma que você queria o contra-luz, manda a luz lateral. Se não ficou boa a luz lateral, manda a luz de cima, né? Pode ter certeza que uma dessas vai resolver. Muito bem, vamos lá, vamos para a próxima. Fotografia com flash em locais externos é recomendado sempre ISO 100? Essa é uma pergunta do Eliseu Lima. Então, Eliseu, eu gosto de falar sobre isso porque não existe uma regra e tal, né? Mas para mim, eu tenho isso como uma regra que eu busco sempre fotografar com ISO 100. Seja estúdio, seja externa, eu vou fotografar com ISO 100. Por quê? Eu acredito que dentro da minha linguagem, dessa questão do fundo subexposto, né? Uma fotografia impactante, com qualidade. Também tem a questão dessa qualidade, né? Da qualidade da imagem. Então isso vem lá desde que eu fotografava lá com a minha XTI. Eu percebia que as minhas fotos com ISO baixo, elas eram realmente muito melhores do que fotos que eu usava, eu aumentava um pouquinho o ISO, né? Então isso fez muita diferença na qualidade do meu trabalho, na minha edição faz muita diferença a gente fotografar um ISO 100 para um ISO 600, 800, seja uma full frame, 400, vai mudar muito, né? Então, sempre que tem a possibilidade, utiliza o ISO 100, que isso vai ser a garantia de que tu vai ter qualidade no teu arquivo. E fotografar em RAW, né? Fotografa em RAW e ISO 100, combinação perfeita. Mas o flash... Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Você trabalha edição no Photoshop? É o Sérgio Madureira Fotografias. Sim, com sim. certeza. Eu acredito que o Photoshop, o Lightroom, eles são ferramentas ideais e ferramentas essenciais na construção da arte que é uma fotografia. Parece ter decorado, mas é mais ou menos assim que eu vejo. Eu vejo todo o processo da fotografia, o que eu vejo como uma fotografia, todo um processo, um quebra-cabeças, que se faltar uma pecinha, são vários parafusos, né? Que se eles não forem todos, muitos parafusos, se não forem todos ajustados ali da forma mais precisa possível, alguma coisa lá no final do caminho vai ficar meio torto. Então, desde a pré-produção, o que seria pré-produção? Desde o começo da fotografia, do que eu vou pensar para fazer naquele ensaio, naquele trabalho, tem que estar alinhado até com o finalzinho lá da minha edição. Então, eu pensei em algum estilo de fotografia, aí eu busco um lugar para aquilo, né? E aquele lugar tem que estar conversando com toda a proposta das fotos, com o meu cliente, né? Com o que o meu cliente quer, e com a roupa, com a maquiagem, com o cabelo, tudo, né? Aí depois a gente pensa na iluminação, pensa na composição, na fotografia, faz o clique e depois da fotografia faz a curadoria, que seria a seleção de qual das imagens passam melhor, né, aquela mensagem, e depois da curadoria a gente vai para o Lightroom, onde a gente potencializa nosso arquivo, né? A gente pega tudo que tem de informação ali no nosso arquivo RAW e potencializa cada um desses pontos com intensidade de luz, realces, matiz da foto, saturação, vibração da foto. São várias questões ali do Lightroom que já vão transformar meu arquivo. E quando a gente acha que
já fez muito por um arquivo, né? Que a gente, nossa, mudou totalmente a minha fotografia. Aí a gente vai lá para a cereja do bolo, né? Que é o Photoshop, que é a finalização, que é o retoque fino, né? Que ele precisa estar conversando com tudo isso que a gente conversou até agora. Ele precisa estar conversando e alinhado, né? Se eu tenho uma fotografia que tem essa mensagem impactante, eu preciso mostrar isso na minha edição e preciso na minha curadoria, preciso mostrar isso na minha edição no Lightroom, preciso mostrar isso na minha edição no Photoshop. Então, é desde a questão, imagina se eu estivesse lá fotografando, vou fotografar com ISO, sei lá, o ISO 500 e 600 porque é mais fácil de acertar minha luz aqui, enfim, né, por vários fatores. Se eu tomasse uma decisão dessa, isso ia ter interferência lá na finalização, lá no Lightroom, que eu não ia poder ter a maior controle do meu arquivo, né? O Photoshop ali na finalização, quando eu aproximo muito a pele, na qual eu quero dar o máximo de atenção para não perder os detalhes, né? Editar a pele da melhor forma possível, não perder os detalhes. Então, sim, eu uso a edição e acredito que é uma peça fundamental na criação de uma fotografia. Hoje em dia não existe mais aquilo de que fotografou, tem que sair pronto, não. Quanto mais pronto a gente conseguir deixar a fotografia, melhor. Quanto melhor tu conseguir passar a tua mensagem já na hora do clique, tu vai estar usando as ferramentas de edição para potencializar o teu arquivo, a tua imagem, né? Não para consertar. Muitas vezes conserta, mas essa não é a forma recomendada de se usar a ferramenta de edição. Eu vejo ela como uma ferramenta de potencializar a mensagem da minha imagem. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Sim. Qual tipo ou modelo de flash que você utiliza? Também uma pergunta do Sérgio Madureira Fotografias. Então, bastante gente faz essa pergunta, né? Então, até janeiro eu utilizava dois flashes Speedlight, que seriam o 580X e o 600X da Canon. Eu utilizava o Radio Flash Yongnuo YN 622C. E depois de janeiro a gente comprou o sistema de luz da Godox, no qual eu tenho o Godox AD200, AD600 e o V1, tá? Lembrando que eu fotografo desde meus 14 anos de idade, tá? Então eu fotografo com flash ali desde meus 15, por aí. Comecei a fotografar com flash. E, na verdade, eu comecei a fotografar até antes, né? Mas vamos lá, profissionalmente, lá, sozinho ganhando dinheiro aos 14 anos de idade. E eu sempre fui um apaixonado por flash, né? Mas o que me barrou por muito tempo para não fazer fotos lindas como eu queria foi a minha mentalidade de que para que eu conseguisse fazer uma fotografia linda, eu precisaria ter um equipamento top, uma câmera top, a melhor câmera, eu precisaria ter a melhor lente, eu precisaria ter o melhor flash, né? Então, por um tempo eu desanimei da fotografia com flash, por ter esse tipo de pensamento. E quando eu vi que a solução estava na educação, estava no trabalho duro, e esforço e conhecimento, né? E não no equipamento, a minha fotografia deu um salto, né? Deu um salto. E por muito, muito tempo, vamos lá, eu tenho 29 anos, desde meus 14 eu comecei a fotografar, e com flash, meu primeiro flash foi em 430 da Canon. E eu utilizei muito esse flash, ele se pagou 1000 vezes, né? Então, eu fotografei muito tempo e depois eu migrei para o 580. Quando ele estragou meu 430, eu migrei para o 580 da Canon, que já era um flash mais forte, mais moderno, né? E depois eu comprei o 600X da Canon. E por muito tempo eu utilizei esses flashes até janeiro, né? Janeiro desse ano. Então, por favor, que vocês enxerguem de forma diferente, né? Para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, por favor, a cada, sei lá, 10 reais que tu for investir na fotografia, que sejam eles 8 reais em educação e 2 reais em equipamento. Se não menos, em equipamento. Muito bom. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta da Tati Vani Fotografia. Como Como encontrar o zoom no Godox AD200 Pro?
Ah, muita gente me faz essa pergunta. Então, o Godox AD200, ele é um flash híbrido, ele não é um speedlight, apesar de ele ter, né, funções do flash speedlight. E ele também ele funciona em cima da câmera, né? Muita gente não sabe. O flash AD200, ele também Sério? funciona em cima da câmera. Existe um sabia. adaptador para isso, no qual a gente coloca a sapata ali e ele funciona em cima da câmera. Eu não pretendo Olha. utilizar porque eu não comprei ele com esse intuito, né? Eu fotografo muito com flash fora da câmera, e é por isso que eu migrei para Godox, porque tem um sistema melhor de rádio, enfim. Sobre o zoom do flash do AD200, ele é um... Por que ele é híbrido? Ele parece uma tocha de estúdio, né? Por algumas características, pela intensidade da luz que ele tem, pela potência dele, né? E ele tem algumas funções do Speedlight também. O Godox AD200, ele não tem essa opção do zoom, da cabeça do zoom se movimentar como tem o Speedlight, né? Então, mas a gente tem como uma toga, a gente trabalha a cobertura da luz como a gente trabalharia numa tocha de estúdio, que seria ver que ele vem com duas cabeças, né? Então, ele vem com aquela cabeça igual tocha de estúdio, ele tem uma angulação de 180 graus. Então, no caso, se eu quiser espalhar mais luz, né? Usa então, a tocha. como se fosse usar em um Usa zoom essa aberto, cabeça, na usa a cabeça aberta ali para explodir luz ali dentro do modificador de luz. Se eu vou usar dentro do Octabox, se eu vou usar dentro de um Softbox, eu costumo utilizar aquela cabeça lá que ela espalha a luz para tudo que é lado. Seria o zoom aberto, né, de um speedlight. E se eu for fotografar, por exemplo, com um Beauty Dish, e depende da situação também, não é uma regra, mas em situações que eu queira que a luz ela vai mais pontual, né, e mais concentrada e contrastada, eu utilizo a cabeça aquela igual a do Speedlight, só que daí ele tem uma angulação mais fechada. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Alexandre. O Alexandre é o mesmo que fez a pergunta anterior. Alexandre o Grande. Quando fotografa perto da modelo, qual potência? A potência do flash, ele quer saber. Então, não existe uma receita de bolo, tá? O que eu vou te responder em relação a isso? Procure fotografar com um flash muito próximo ao modelo. Mas quando eu digo muito próximo, eu digo muito próximo mesmo, tá? Quase colado no modelo. Então, se aquilo for te atrapalhar na tua fotografia, tua composição, e tu for fazer muitos cliques, tu não vai poder utilizar aquela técnica de tirar o assistente toda hora. Até porque fica um pouco fora de mão, né? Ali a gente tá fotografando o ensaio e quebra todo o ritmo do ensaio. Não dá muita dinâmica, Isso, né? mas sempre que possível fotografe com o flash muito próximo. Por quê? A gente vai ganhar intensidade de luz, né? Por mais que você não esteja buscando a intensidade de luz, presta atenção. Eu não estou buscando, meu flash dá conta do recado. Mas eu fotografo com ele muito próximo. Por exemplo, eu fotografo com um AD600 também, né? Um AD600 é um flash muito, muito forte. E mesmo com AD600 eu fotografo muito próximo. Por quê? Porque o flash muito próximo significa que eu vou ter uma qualidade de luz, não de qualidade boa ou ruim, né? Que é uma das características da minha luz, que ela vai ser uma luz muito suave. Imagina o seguinte, esse controle aqui tá longinho de você, né? Então, na medida que eu aproximo, ele não vai se tornando maior? Sim. Então, assim funciona a luz, assim funciona o flash. Quanto mais próximo tiver, vai se tornar enorme, essa fonte de luz vai ficar maior ainda. Então, eu vou ter uma fonte de luz enorme, né? Não que isso seja uma regra, eu preciso fotografar com uma fonte de luz enorme, mas geralmente se a gente está fotografando com um modificador suave, a gente está buscando uma luz suave, né? Então, mas eu não quero nem luz suave e não quero nem intensidade de luz. Aí eu te digo uma coisa, tu vai ganhar na carga, tu vai economizar carga do teu flash e tu vai ter mais velocidade no teu trabalho, porque utilizando cargas mais baixas, você vai ter reciclagem mais rápida do teu flash também, então isso vai trazer mais dinâmica para o teu trabalho. E além disso, uma questão que é muito legal em fotografar com um modificador muito próximo é o desenho do cat light nos olhos, né? Quando a gente fotografa com ele muito próximo, o cat light fica enorme nos olhos. E isso traz uma sensação muito boa ao ler uma fotografia. Então, não tem uma regra, não tem uma carga, uma potência. Não tem. Não tem porque isso vai depender do tamanho do modificador de luz que tu está usando,
quais as condições de luz que tu está fotografando, qual a configuração que tu está usando na tua câmera, e a distância, a distância é apenas um dos fatores, né? Importante, mas é um dos fatores. A potência do teu flash, o tamanho do teu modificador de luz, e são vários fatores. Vamos para a O próxima. negócio é entender, né? Como a luz funciona, como a luz do flash funciona, como o meu flash funciona com esse modificador, né? Então faz o teste em casa, faz o teste lá a 1 metro, se é teu desejo, faz o flash a 1 metro do teu modelo, entende qual é a carga que tu costuma usar com ele, né? Mas presta atenção que a condição de iluminação que tem dentro de casa é diferente externa, né? Isso muita gente me pergunta lá, quando a gente fez o intensivão do flash, a gente resolveu várias situações de iluminação ali. E o dia a dia de um fotógrafo pede isso, que ele não decore receitas de bolo, né? Várias coisas aconteceram ali, logo depois do intensivão, várias pessoas que assistiram às aulas e replicaram e acertaram as técnicas, né? Que eles queriam obter os resultados com aquelas técnicas. E depois não conseguiram replicar, né? Em qualquer situação. Por quê? Porque se a gente não entende realmente como a luz do sol se comporta, como a luz do flash se comporta juntamente com a luz do sol, a gente não vai entender como resolver qualquer situação de iluminação. Então, o que eu indico? Pratique muito, né? Nos acompanhe aqui no Poder do Flash, que tem muita dica interessante para te resolver qualquer situação de iluminação e com o flash, né, para te ter ele como teu amigo, né, como teu aliado, e ter a luz do sol também como tua aliada, porque muita gente vê a luz do sol como inimigo para a fotografia, inimigo para o flash, quando na verdade é o melhor amigo, né, pelo menos o meu, quando eu estou fotografando externo. Essa questão que você falou de replicar, de fazer dentro de casa e sair para fora é outra coisa, aconteceu contigo, né? Quando tu começou a fotografar aquela foto que você tem na sacada, que você aprendeu. Exato, muito boa lembrança, muito boa lembrança. Eu tava fotografando em casa, dentro de casa, né? Eu tinha recém comprado um Cactus, um rádio flash muito bagaceiro, mas ele já disparava o flash fora da câmera e isso era demais, né? E eu lembro que eu tava lá fazendo testes e tal, e aí eu fotografei com a sombrinha na mão, assim, meio que fiz uma selfie, não lembro, foi mais ou menos isso. E ficou uma luz muito massa, né? Ficou um catchlight enorme nos olhos, a textura, assim, da minha blusa que eu tava. Eu disse, nossa, que foto incrível, né? E aí... Aprendi aquela luz e tal. E aí a gente saiu pra rua, tinha um amigo meu, o Danner, um grande amigo meu, começou a fotografar junto comigo, era meu parceiraço ali na fotografia. Hoje em dia ele não fotografa mais profissionalmente, mas o Danner, nossa, era meu parceiraço. Então a gente saiu e eu liguei pra ele, Danner, no outro dia. Eu disse, Danner, vamos fazer umas fotos que eu aprendi aquela luz tal, que eu queria tanto fazer. E aí a gente saiu, tava um nublado claro, né? Muito diferente do que eu tava ali dentro de casa. Do dia eu tava dentro de casa, né? Totalmente controlada a luz ali, a única fonte de luz, a mais intensa ali era o flash e tal. E aí eu tentei replicar aquela luz, que eu tinha feito em casa. E aí tava um nublado claro. E a gente tava com o mesmo flash, o mesmo equipamento, com a mesma intensidade de luz, tudo, só que a fotografia ficou xoxa, ficou uma fotografia estranha, ficou... não criou o contraste que tu tinha feito. Exatamente, porque em casa a gente tava em outra situação totalmente diferente de iluminação. E quando a gente tá fotografando em um dia nublado e um nublado claro, a gente tem que estar ciente de que além da intensidade de luz que a gente precisa acertar no flash, quando a gente está fotografando, a gente precisa criar contraste, né? E contraste entre planos. Não necessariamente eu preciso estar... não necessariamente uma fotografia com uma luz intensa no modelo vai garantir uma fotografia impactante. Porque se meu fundo lá do nubladão branco estiver competindo com essa minha luz, provavelmente ele vai estar competindo e vai ganhar essa competição, porque o céu é muito maior, né? O céu é muito maior. Então imagina que eu estivesse de branco,
a luz batendo em mim e o meu fundo lá atrás é branco, né? Então isso vai quebrar o contraste entre planos. E isso vai tornar uma situação totalmente diferente de iluminação. Isso é uma das muitos exemplos que a gente tem, né? que existem em diferentes situações de iluminação que a gente pode encontrar na fotografia. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta já se repetiu, já aconteceu antes, né? É uma pergunta do Eliseu Lima. Usar ISO 100 é a melhor opção? Sim, absolutamente sim. O maior sim que eu puder te dar aqui, sim. Tu aumenta o ISO quando for assim, ó, tua última opção. Eu vou te dar uma analogia agora que tu nunca mais vai esquecer. Eu vou inventar agora essa analogia, veio na cabeça. Eu tava assistindo um filme ontem, antes de dormir, no qual o cara tava sendo torturado, né? O cara tava sendo torturado. Então eu acho que... E pensa o seguinte, pra ti subir o ISO... Pra ti subir o ISO, só se tu estiver sendo torturado e se tu vê que tu vai morrer. Aí tu sobe o ISO, senão joga o ISO 100. Que péssima analogia. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do José Maia. Ele fala assim, começa assim: parabéns pelo conteúdo. Obrigado. Não tenho experiência com flash ainda. Comprei um equipamento da Godox que ainda não chegou. A pergunta é: quero simular um estúdio em casa e fazer retrato somente da pessoa, sem nada para compor a imagem. Eu terei que eliminar toda a iluminação natural? Sim e não, né? Porque, como eu falei, lembra aquela foto mais difícil que eu fiz da geladeira, né? Essa foi a fotografia mais difícil que eu fiz. E naquela fotografia, eu estava fotografando em estúdio com a luz controlada e era uma situação em que eu não podia eliminar toda a luz ambiente. Muito pelo contrário, eu precisei da luz ambiente para usá-la a meu favor. Isso não é uma regra, tá? Mas para fotografar em estúdio e com toda a luz controlada ali, com toda a tua luz do flash controlada, com o obturador, presta atenção, não é o flash que mata a luz natural. Quem mata a luz natural é a velocidade do teu obturador. Então, o que eu indico é a forma de fotografar, ela é muito igual em qualquer situação, a forma de raciocínio, né? O raciocínio na hora que eu estiver compondo uma imagem, seja ela com ou sem flash. Mas se eu estou fotografando com flash, qual que é a ideia? Eu preciso entender que luz que está incidindo ali. Então, primeira coisa, eu vou partir para a qualidade, ISO 100, né? Então, vamos lá. Imagina que tu montou tua luz ali na tua sala da tua casa. ISO 100, né? Qualidade. A velocidade, eu vou pedir para que você use até o limite de sincronia da tua câmera. Por que não mais? Porque não precisa. Tu tá fotografando em estúdio, ISO 100, fotografando em ambiente fechado. ISO 100, velocidade 160, 200 é muito mais que suficiente para te acabar com a luz ambiente que está incidindo ali, tá? Em raros casos específicos, tu vai usar lá, sei lá, 1.8, 1.2 de abertura, vai começar a entrar luz ali, mas eu acho difícil, né? E então, elimina uma coisa que seria interessante, fecha as janelas e tal, apaga todas as luzes, porque isso vai te ajudar a entender como a luz está incidindo na tua modelo, né? Então, o que vai matar a tua luz ambiente é a velocidade do obturador. Ponto. Beleza? Ah, mas se eu quiser fotografar, sei lá, uma pessoa saltando, eu preciso fotografar lá em velocidades altíssimas. Não, né? Porque se eu quero congelar um movimento, o flash é que vai congelar o meu movimento. Não a velocidade, entendeu? Então, se eu tô tudo escuro, imagina se tá tudo escuro, não tem nada de luz ambiente. E o meu flash dispara, o meu flash é muito rápido, né? Então o meu flash ele é muito mais rápido que a velocidade do meu obturador. O que vai congelar é o meu flash. Então, se eu tenho tudo escuro e deu só um clique de luz ali, um flash de luz, aquele flash vai congelar. Então, se a gente quiser fotografar, por exemplo, vou indo um pouco mais além desse assunto da velocidade, se eu quiser realmente congelar, eu preciso usar cargas muito baixas do meu flash, porque a lâmpada do flash vai acender e apagar em um curto espaço de tempo. Imagina assim, ó, a lâmpada do flash está apagada, tá? Apagada é embaixo. Então a lâmpada do flash está apagada. O nome disso é duração do flash. É o quanto que a lâmpada fica acesa, o tempo que a lâmpada fica acesa. Tá. Então vamos imaginar, pão, disparou o flash. Tá subindo, subindo, subindo. Pão, aqui ele atingiu a
carga máxima. Máxima dele. E aí depois ele começa a apagar a luz, né? Se a gente vem em velocidade muito lenta, aquelas câmeras super lentas, a gente vê que o flash vai aumentando a intensidade, chegou na carga máxima, começa a baixar. Se eu usar, imagina que se eu usar o meu flash em 1/1, ele vai ter que subir até aqui para depois começar a baixar. E o meu obturador ali, ele vai estar captando essa luz. Então, se eu usar cargas baixas, o que vai acontecer? Ele vai subir e vai descer uma carga baixa. Então, ele vai ficar pouco tempo incidindo ali na imagem. Então, eu posso fotografar, inclusive, com velocidades baixíssimas do meu obturador, usar a carga muito baixa no flash, eu vou congelar o movimento, né? Eu vou congelar totalmente o movimento, usando a carga muito baixa, porque a duração do meu flash vai ser muito curta, né? Eu vou fotografar aqui, tem flashes específicos para alta velocidade, mas em si seria isso. Então, quiser montar um estúdio em casa, fecha todas as janelas lá, faz a tua fotometria, faz a fotometria sem flash e vê o que está incidindo. Quando não está incidindo nada de luz ambiente, aí tu começa a adicionar a luz do teu flash, tu pode ter certeza que tu vai estar controlando totalmente a tua iluminação naquela fotografia. Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Nunca usei flash, mas percebi que o fundo não fica desfocado utilizando o flash. É preciso fechar a abertura da lente? Não. Olha só, talvez as fotos que tu tenha visto, qual é o nome dela? É a Dani Fotografias. Então, Dani, talvez as fotografias que tu viu com flash, elas tenham a característica de diafragmas fechados, né? O que pode ter acontecido também é tu ter visto fotografias em que o fotógrafo evitou de usar o High Speed Sync. Eu muitas vezes faço isso. Evitou de usar o High Speed Sync, na qual a minha prioridade não era nem fotografar em pequena ou grande profundidade de campo, mas sim simplesmente baixar aquela luz, aquela intensidade da luz está entrando na minha foto. Então eu muitas vezes faço isso e tem várias ocasiões em que eu preciso fotografar com o meu diafragma fechado para criar, né, tridimensionalidade em cada plano da imagem. Então, nesse quesito ali de prioridade de abertura, então eu não preciso, isso não é uma regra que eu precise fotografar com o diafragma fechado. Eu posso fotografar com o diafragma muito aberto ou muito fechado. A gente tem que entender que o diafragma, ele não vai só determinar o quanto de luz que entra, mas também a profundidade do campo da minha imagem. E o flash, sim, o flash ele vai determinar simplesmente a quantidade de luz que entra na minha imagem, né? O flash faz esse papel dentro da minha fotografia, de mandar a intensidade de luz ali em um determinado ponto da imagem. Isso vai influenciar vários fatores, como eu mando essa luz e tudo mais, né? Com ou sem modificador, o tamanho do modificador, enfim. A técnica de High Speed Sync, ela é muito utilizada, inclusive, para quando o fotógrafo quer buscar uma fotografia com pequeníssima profundidade de campo, ou seja, com um fundo super fundo desfocado. totalmente desfocado, né? Uma abertura ali totalmente aberta para criar um fundo totalmente desfocado e também deixar a imagem escura, daí eu jogo a velocidade lá para cima e eu tenho a fotografia com flash dessa forma, tá? Então, não existe uma regra para isso. Consigo fotografar com o diafragma aberto, diafragma fechado. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. É da Jéssica Lemos. Estou começando agora, comprei uma Canon 6D. Ela quer saber que flash tu indica para ela para fazer fotos e ensaios externos à noite ou ensaios internos. Ela não tem nada de equipamento, ela vai comprar Ela vai comprar um flash, ela começou agora a fotografia. Então, no quadro anterior de perguntas e respostas, eu disse ali, né, o que eu aconselho para quem está começando a fotografar, qual é o kit básico para começar a fotografar. Então, basicamente compra o que teu bolso pode pagar no momento, beleza? Se tem um grande poder aquisitivo, que não foi o meu caso, começa pequeno, até para te conhecer o potencial máximo daquele teu equipamento, para depois migrar para outro equipamento. Pode ter certeza que não vai ser isso que vai te impossibilitar de fazer fotos lindas, tá bom? E para tudo existe uma gambiarra para que a gente consiga um resultado muito parecido a um equipamento caro, por exemplo, um equipamento caríssimo. Então, para fotografia noturna não existe uma regra, eu preciso tal flash para fotografia noturna, né?
E o que pode acontecer é que tu vai ter que fotografar, pensar de forma diferente na fotografia. Talvez fotografando com tripé, né? Não o flash que vai influenciar, mas a forma que você vai fotografar. Você fotografando noturno, é bem provável que você vai precisar fotografar com velocidades baixas. Então, você vai precisar de um tripé, né? Então é isso aí. A gente acabou hoje as perguntas de hoje. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigado. A gente ficou Continue enviando perguntas, é enorme alegria em poder ajudar. Exatamente. Pode mandar as perguntas aqui embaixo nos comentários. O Yuri vai responder elas, fazer o máximo possível para responder elas diretamente para vocês. E se não forem respondidas diretamente para vocês, a gente vai responder no vídeo da próxima semana. Isso. E se talvez eu não respondi da forma mais exata, né, da forma mais precisa que você estava buscando informação, manda a pergunta de novo, especifica de novo que a gente vai tentar responder da melhor forma possível para te ajudar. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.